Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, né? Voltando à sala do banquete, com muito prazer, mesmo com dificuldades, mesmo sem conseguir ler corretamente, mas isso faz parte da nossa vida e a nossa maior alegria, o nosso maior prazer é disseminar a palavra de Deus. E a leitura diária hoje está em Atos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44 a 48, que eu não vou conseguir ler para os irmãos, mas a contextualização foi colocada assim: Deus não faz acepção entre pessoas. Observamos de primeira mão o testemunho apostólico de João, que traz evidências que o reconhecimento de Jesus como Filho de Deus não decorre exclusivamente da capacidade intelectual ou da percepção humana, mas da ação reveladora do Espírito Santo. Confessar a identidade messiânica de Cristo constitui para nós, para o mundo, uma evidência da operação divina no coração do homem. E João escreveu na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 2, e Paulo reiterou no capítulo 12, versículo 3, parece-me, mas eu creio que é isso, da carta aos 1 Coríntios. Assim, a verdadeira fé é resultado da graça revelada por Deus, e não apenas de um sentimento racional. Essa realidade já havia sido anunciada pelo profeta Joel, ao profetizar sobre o derramamento do Espírito Santo que viria sobre toda a carne, no capítulo 2, versículo 28 e 29, promessa essa que encontrou seu cumprimento no Pentecoste, confirmada em Atos 2, 16 e 21. Então, a expressão toda a carne possui um caráter universal e não apenas individual ou com acepções. Isso indica que o alcance da graça divina não está restrito a um grupo étnico, social ou religioso. O convite para a salvação é oferecido indistintamente a todos que depositam sua fé em Cristo Jesus, sendo a fé, precisamos colocar isso na mente, o único requisito para participar da promessa da redenção. E o apóstolo Paulo afirma em Romanos capítulo 10, versículo 9 até o versículo 13. Observamos que ao longo da história, a humanidade desenvolveu diversos mecanismos de distinção entre pessoas, estabelecendo barreiras fundamentadas em aspectos étnicos, econômicos, culturais, religiosos, políticos, judeus e gentios, ricos e pobres, livres e escravos, nobres e plebeus, puros e impuros, instruídos e ignorantes. Foram frequentemente separados por preconceito que contradizem o propósito reconciliador de Deus. É aquilo que nós vivenciamos hoje. A cor branca contra a cor negra e vice-versa. Partido político que procuram dividir as famílias e não harmonizar. Embora essa classificação social seja, em certa medida, uma característica da organização humana, ela frequentemente se transforma em instrumento de discriminação, exclusão e injustiça, em contraste com essa realidade. O apóstolo Paulo, veja bem que coisa maravilhosa, quando a gente lê aos Efésios capítulo 2, versículo 14 e 19. Ele afirma que Cristo é a nossa paz. E ele diz, pois de ambos fez um, referindo-se à reconciliação entre judeus e gentios. Quando o apóstolo Paulo esclarecia, ele trazia à nossa mente que Deus quer harmonia. Então, pela obra expiatória da cruz, o muro da separação foi destruído, restaurando a comunhão entre Deus e os homens, bem como entre os próprios homens. A unidade da igreja é fundamental
fundamentada na pessoa de Cristo, onde não há privilégios étnicos ou distinções que comprometam a igualdade dos redimidos diante de Deus. Essa verdade encontra sua expressão prática quando Lucas relatou no capítulo 10. Deus concedeu visões, tanto a Cornélio, a um centurião gentil, quanto ao apóstolo Pedro, preparando ambos para o encontro que marcaria uma das maiores transições da história da igreja primitiva. Até aquele momento, muitos judeus convertidos ainda compreendiam o evangelho dentro de uma perspectiva limitada à nação de Israel. Entretanto, Deus revelou que sua graça ultrapassa as fronteiras culturais e nacionais. Enquanto Pedro anunciava o evangelho na casa de Cornélio, o Espírito Santo foi derramado sobre todos os ouvintes. Isso é reiterado em Atos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44 a 48. Da mesma forma como ocorrera no Pentecoste. O falar em outras línguas e a exaltação a Deus constituíram sinais visíveis de que os gentios haviam sido igualmente aceitos por Deus, sem necessidade de submeter-se previamente às práticas cerimoniais judaicas. O derramamento do Espírito Santo confirmou de maneira inequívoca que Deus não faz acepção de pessoas, mas concede igualmente a salvação a todos os que temem e crê em Cristo Jesus. Sob essa perspectiva, o episódio de Cornélio representa um marco teológico na expansão do Evangelho. Ele demonstra que a eleição divina não está fundamentada em critérios humanos, mas na graça soberana de Deus. Em Cristo, todas as barreiras são removidas e a igreja é constituída por pessoas de todas as nações, povos, tribos e línguas, como encontramos em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Unidas por uma mesma fé e participando da mesma promessa da vida eterna. Dessa forma, a universalidade da salvação manifesta o caráter imparcial de Deus, cuja graça é oferecida indistintamente a todos os que respondem ao chamado do Evangelho pela fé. Que Deus assim vos abençoe e prepare a sua lição para domingo, que é muito bom estudar a palavra de Deus focados na EBD.